o trabalho. Olá, bem-vindo ao programa Resenha com Renata Negalho. Hoje nós vamos conversar com Luciane de Albernaz, uma mãe atípica que trabalha em projetos, né, de inclusão do espectro autista. É isso, né, Lu? E faz um trabalho lindíssimo e também é uma mulher neurodivergente. É isso, Lu? Isso mesmo. Gente, ela tem tanta informação que ela sentou do meu lado aqui, começou a falar, eu digo, nossa, Lu, se eu não conseguir, tu me ajuda. Ela é ela faz projetos, palestras, seminários. Olha, ela realmente é uma... Tu representa muito, assim, e tem uma plaquinha, parei, dá uma plaquinha aqui, Lu, vamos na plaquinha, olha a plaquinha, empresa parceira do autista, olha só, LA Treinamentos e Consultorias. Olha que bacana, gente. Então, hoje, o nosso tema vai ser esse, né, Lu? Obrigada pela oportunidade. Imagina, Lu, é um prazer sempre conversar aqui contigo, tu sabes disso. Eu acho que é a segunda vez que a gente conversa. Sim. Né? E tu sempre com projetos novos, com ideias novas. Que legal, Lu. Muito obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que eu vim aqui, estive em 2022, né, conversando, né, sobre os desafios da maternidade atípica, sobre a necessidade que a gente tem em ter espaços inclusivos, falar sobre inclusão, acessibilidade em todos os espaços, né, esteja em escolas, shoppings, empresas, independente da faixa etária, né? E eu tô nesse movimento atualmente com esse trabalho, né? De capacitar empresas e eventos para que se tornem parceiras do autista. Então, o meu trabalho hoje, né, Renata, é fazer treinamentos. Né? Então, meu treinamento ele é imersivo. Tá. Eu treino toda a equipe, tá? Da empresa, independente, né? Setor público ou privado também. Então, a gente vai lá, capacita a equipe, mune de informações sobre os direitos dos autistas, como prestar um atendimento mais inclusivo, humanizado, respeitando, né, os direitos que a gente tem. E a gente, como eu estava conversando contigo, né, a gente tem um novo conceito de deficiência a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né, em que a deficiência ela não é mais atribuída àquele corpo, àquela pessoa, e sim ao meio, transpor as barreiras que a gente tem no meio. Então, barreiras atitudinais, barreiras de comunicação, barreiras ambientais, enfim, né? Todas que a gente tem elencadas na LBI. E aí, eu, enquanto também mulher neurodivergente e mãe atípica, vi essa necessidade em ter nos espaços... além de ter uma estrutura ou de oferecer, né, acessibilidades, de ter pessoas que saibam dos nossos direitos, por exemplo, de um atendimento prioritário, né? Então, o meu trabalho hoje, o meu servir é esse. Claro. É passar os meus conhecimentos, dar o meu treinamento e eu trouxe essa plaquinha, né, como a gente mostrou aqui no início, porque é a plaquinha que eu entrego assim que eu faço o treinamento com a empresa. Legal. Eu entrego essa plaquinha também para as famílias atípicas identificarem que eu estive naquele local e que eu treinei e capacitei os profissionais para prestar esse atendimento. Luciane, né? vamos lá. Mãe atípica, qual é o conceito? A gente tem um conceito atualmente de mãe atípica, mãe de uma pessoa com deficiência. Tá. Tanto faz? Assim, independente, né? A gente tinha antes a gente falava em mãe especial, né? Mas esse termo caiu em desuso. Porque antes chamava-se crianças especiais, mas não. Não se usa mais esse termo. Claro. São crianças atípicas. Tá? E dentro de todas as atipicidades, a gente tem as crianças neurodivergentes, neurodiversas, né? Como os autistas. A gente tem outras neurodiversidades que não chegam a ser... deficiências, mas que também precisam de ter esse olhar, né? Como TDAH, superdotação. A tua tatuagem, o que é? Aqui. Uma tatuagem da neurodiversidade. É o símbolo do infinito, não sei se vai conseguir pegar aqui. O símbolo do infinito. Que eu tatuei, que é o símbolo da neurodiversidade. Entendi. Esse símbolo, ele engloba autismo, TDAH e todos os, como eu falei, dislexia, superdotação, né?
Então, é um símbolo que ele mostra o autismo e as neurodiversidades como um espectro muito variado, e não só aquele símbolo que a gente tinha, por exemplo, no TEA, no autismo, que era do quebra-cabeça, que era algo tipo como se estivesse faltando algo, ou então a gente tinha um símbolo do autismo relacionado ao anjo azul, ou ao azul, porque acreditava-se que só meninos eram autistas antigamente. Entendi. E agora a gente, hoje, com a evolução da ciência e tendo mais acesso a diagnósticos, até diagnósticos tardios, mulheres estão recebendo diagnóstico de autismo, né, na fase adulta. Muitas vezes, depois de terem um filho autista, se descobrem autistas, Entendi. né? Então, a gente tem hoje alguns tabus aí que a gente está quebrando dentro dessa área da comunidade. Porque mais pessoas estão falando disso, né, Luciane? Sim, porque está mais em voga também. Exatamente. Não que está na moda. A gente fala, tem pessoas que falam, autismo está na moda. Não é isso, mas está mais em voga porque a gente teve uma mudança no DSM-5, que é onde a gente consegue fazer o fechamento dos diagnósticos, né, por parte dos profissionais da saúde. Então, como a gente mudou alguns critérios, a gente conseguiu englobar outros transtornos dentro do autismo também. Por exemplo, a gente antigamente tinha síndrome de Asperger, que não falava que era autismo, né? Não é autista, é síndrome de Asperger. Hoje é autista nível 1 de suporte. Entendi. Então, no autismo, a gente tem o nível 1, 2 e 3 de suporte, né? E dentro desses níveis de suporte, a gente tem... Nossa, cada autista é único, vai ter as suas características, a sua individualidade. E eu acho que, por ser também uma deficiência mais complexa, né? Como eu estava falando para ti, que envolve fatores sensoriais, ambientais, né? Eu acho que é de comunicação, principalmente. Então, eu acho que isso é um trabalho social que precisa ser feito, primeiro, de conscientização, de entender o que é o autismo, qual o impacto do TEA e também o que a gente precisa fazer para incluir de fato os autistas, independente do nível de suporte, independente da idade. Né? E esse é o meu trabalho hoje. Além de levar os conhecimentos, de dar as palestras também, participar de seminários, também treinar as equipes, as empresas, porque muitas vezes a gente quer estar num espaço, Renata, né? Eu muitas vezes quero estar no espaço com meu filho, mas não é por questões financeiras que eu não posso estar lá. É por falta de adaptação, de estrutura, de acolhimento humano mesmo. A parte humana ali que falta muitas vezes. Então, eu pensei e disse, não, gente... Algo precisa ser feito nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. E aí, como uma boa TDAH, eu disse, não, vou eu também ser um agente de mudança, vou me colocar nesse servir para poder fazer a diferença que a gente precisa, né? Porque nós, protagonistas, a gente que passa por isso, a gente sabe onde que aperta, qual a necessidade. Qual a necessidade real, né? Sim, porque às vezes a gente estava falando aqui antes, né? A inclusão escolar mesmo. Não é só tu aceitar aquela criança. Tu também tem que dar o suporte para ela se desenvolver, né? Se sentir incluída. Eu acho que é muito bacana isso que tu faz, Lu, porque tu vai nos lugares, tu capacita as pessoas. As pessoas às vezes precisam disso, de esclarecimento, saber sobre, né? Ter esse espaço de conhecimento. E ter um outro olhar também, né, pro TEA e para as deficiências, porque às vezes, como tu falou, né, na escola pontualmente falando, eu também dou treinamento para as escolas, né? Certo. E eu vejo, assim, que tem duas coisas que acontecem nas escolas. Primeiro, saber os direitos, né? Então, essa questão de matrícula, que é um direito, não pode negar matrícula, né? Então, também a escola disponibilizar um professor auxiliar, um acompanhante terapêutico. A gente tinha esse termo acompanhante terapêutico, mas hoje também a gente está mudando esse termo, né? Que é uma pessoa de apoio para aquele autista, né? Que precise de um maior suporte para poder estar no ambiente escolar, para fazer a mediação ali com os colegas, para conseguir desenvolver na parte pedagógica, cognitiva. Certo. Né? Então, independente se é na educação infantil, ensino médio ou ensino superior. Certo. A gente tem garantido por lei essas adaptações, né? Esse auxílio, esse suporte. Então, eu vejo isso. Eu vejo esse lado que falta conhecimento sobre as adaptações que precisam ser feitas e vejo um outro lado, que é qual? Da escola, da equipe diretiva, dos coordenadores e dos professores, em saber como fazer as adaptações no meio, como fazer, como incluir
Então, desde a elaboração de um PEI, que esteja personalizado, até a parte, né, de adaptações ambientais mesmo ali, que a gente possa fazer, como, por exemplo, um refúgio sensorial dentro da escola. Perfeito. Lugares assim que a gente consiga promover um conforto sensorial para o autista naquele meio, né? Então, esse é o meu trabalho, assim, de poder munir, levar e capacitar as pessoas para elas entenderem os dois lados. Entendi. Né? E como acolher as famílias também. Uma demanda na escola que eu tenho recebido bastante é como acolher as famílias atípicas, que às vezes estão até desconfiando de um diagnóstico, ainda não tem diagnóstico, ou que já tem, né, o diagnóstico de TEA, mas estão ali no início e é tudo... Eu já passei por esse início, né, de não saber onde ir, a quem recorrer, como buscar os meus direitos. Claro, né? Então... a quem pudesse ir. E legal esse suporte às famílias, porque eu imagino que as famílias psicologicamente também precisam de um suporte. Sim, total. Né? Foi uma das terapia, coisas que a gente conversou na primeira entrevista que eu tive aqui, né? Exatamente. Como é importante terapia para entender o que fazer e fazer bem feito o que é necessário, né? Acolher também aquela família ali que está em vulnerabilidade, vulnerabilidade emocional, várias coisas. Famílias também que precisam de um suporte financeiro. Exatamente. Mas assim, a vulnerabilidade emocional, ela tá ali independente da tua condição financeira, né? Então, é isso. É acolher aquela família, muitas vezes a mãe, né? A mãe solo, né? A gente tem aí uma estatística que a maioria das mães acabam sendo solo, né? Nessa jornada típica. Então, poder entender aquele processo ali dentro da psicologia, né? Processo de luto. Por que eu falo luto? O luto daquele filho idealizado, né? A gente tem uma sociedade que está ainda evoluindo muito nesse conceito de deficiência e que culturalmente trazia um peso, uma coisa muito assim pesada à pessoa com deficiência, como se fosse um castigo, como se fosse algo ruim, né? Perfeito. E a gente precisa se atualizar, em primeiro lugar, né? Importante. E entender de fato qual seria a real demanda dentro desse universo atípico, né? E acolher essa família, porque não é fácil. Não é fácil porque tu ainda encontra uma sociedade que é preconceituosa, que a gente fala do capacitismo, né? É verdade. Que tem muito preconceito das pessoas com deficiência e que muitas vezes não conhecem os nossos direitos, né? E que a gente acaba sofrendo vários obstáculos, assim, né? Injustiças, enfim. Então, eu recebo várias denúncias, assim, sabe? De famílias. Tipo, olha, fizeram isso e aquilo com a gente. Então, ainda tem muita coisa pra gente conquistar. Claro. Mas é isso. Eu acho que cada um, dentro da sua área, vai ser um agente de mudança, sabe? Com certeza. E para trazer essa sociedade mais atualizada dentro das neurodiversidades. Né? Agora, a gente teve a gente falava até sobre isso. A gente teve uma importante agora momento de inclusão no Carnaval. Né? Sim, no Bloco Sem Limites, né? Idealizado pelo Felipe Branco, né? Felipe, tu sabe minha admiração por ti, principalmente por esse trabalho que tu fazes, que realmente é um trabalho inclusivo, né? O Felipe, ele faz isso, né, Luciane? Ele realmente criou um bloco, ele juntou o pessoal que queria fazer a mudança, né? Pioneiro. Né? Eu sempre digo, Felipe, eu admiro muito a capacidade que ele teve de fazer isso, esse olhar sensível que ele teve, né, de vamos fazer sim a diferença. E ele está fazendo diferença, né, Lu? Não, e exatamente como a gente falou, ele também acolhe todas as deficiências no bloco, né? Então, a gente tem ali desde os autistas, a trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, tem todas as outras deficiências físicas motoras, os cegos também. Então, eu vejo que é assim... precisa ter um respaldo grande e uma força com um coletivo para tu fazer um projeto desses assim, e ir lá e funcionar. Então, eu sou também muito orgulhosa do trabalho dele, sabe? Dele conseguir levar com alegria, com leveza, né? Essa pauta tão importante, tão necessária, que é da inclusão, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, que eu tô te esperando.
voltamos com o programa Resenha com Renata Negalho, hoje conversando com Luciane de Albernaz, mãe atípica, né? E que nos fala sobre o autismo. Lu, como é que é a recepção quando tu vai numa escola, quando tu vai no estabelecimento, para levar um tema tão sensível, tão importante? Eu, assim, primeiro a gente conversa com a empresa, com a escola, né, para ver também se ela se encaixa no perfil para ser uma empresa parceira do autista. Perfeito. Né? Então, eu vejo ali quais são os valores, as diretrizes, né, da empresa. E aí, depois a gente marca, né, o dia do treinamento. Tá. E, assim, geralmente eu encontro pessoas que estão querendo, sim, fazer a diferença com um olhar mais empático e que querem ferramentas mesmo, querem saber como acolher, quais são os direitos, quais adaptações precisam ser feitas. Então, assim, eu geralmente vou e treino em empresas que eu veja que realmente tem esse olhar diferenciado. Entendi. Sabe? Que são empresas que querem ter esse impacto positivo na nossa sociedade, para fazer a mudança, para fazer a diferença que a gente precisa, né? Ela tem que ter isso no DNA dela, Exatamente, né? exatamente. Então, essa vontade de fazer parte disso, né? Sim, com responsabilidade, com Exato. zelo, né? Então, eu primeiro faço esse estudo, Tá. vejo como é que funciona a empresa, depois a gente marca uma conversa e aí depois a gente vai para o treinamento. Perfeito. Né? Lu, e agora, assim, muito tem se falado sobre os cordões que as pessoas estão usando para identificar. Identificação. Muitas vezes as pessoas encontram, né, crianças, adolescentes, até adultos, no espectro autista, com cordão do quebra-cabeça, né? Símbolo do quebra-cabeça, ou cordão de girassol. Tá. Que esse símbolo, né, do girassol, o Sunflowers, ele é um símbolo que a gente usa para todas as deficiências ocultas, invisíveis. E ele começou ser difundido mais assim em aeroportos, né, em esses tipos de serviços para identificar pessoas com necessidades invisíveis, né? E agora a gente utiliza nos espaços, em eventos, qualquer lugar, né, escola. Então, para as pessoas entenderem o que significa esse símbolo, né, aquele cordão. Que é uma pessoa com uma deficiência oculta, invisível, né? Assim como o autismo é uma deficiência invisível, né? Então, tem esse símbolo, que é o do girassol, tem o símbolo do quebra-cabeça, e tem esse símbolo, que é o da minha plaquinha, né? Que eu mostrei aqui na tatu, que é o símbolo da neurodiversidade, ele também pode ser usado no cordão. Só que, assim, não é só usar o cordão. O cordão, ele tem que estar junto com a carteirinha do CIPTEA, né? Ou um cartão de identificação que mostra ali o CID, que comprove que tem ali em QR Code o laudo, para comprovar realmente que a pessoa tem aquela deficiência. Onde que é feito essas carteirinhas? Como A procurar gente tem isso? pela FADERS. Né? Então, a CIPTEA é feita na FADERS. Então, associações aqui no nosso município, como a AMAR e a Te Amo, prestam esse serviço gratuitamente de credenciar os autistas para receber a carteirinha. Perfeito. Ou no próprio site da FADERS também. E aí, o pessoal geralmente retira ou nas associações ou na PAI, né? Retira depois esse cartão, né? Essa carteirinha aqui. É importante dizer que não é só o cordão, tem que ter o cordão e a carteira com identificação. Isso, a identificação também. Entendi. Né, para comprovar, né, no caso. Que é uma deficiência invisível, né? Exatamente. Luciane, e como é que é assim? Tu tens projetos agora, né? Tu me falasse deles. Sim. Para este ano, o que é esperado? Esse ano, então, eu vou focar bastante nessa parte de trabalhar em capacitar empresas e eventos para entregar o selo a minha meta é a gente conseguir difundir assim em quase todas as empresas, porque eu sonho grande, né? Que a gente tenha essa plaquinha aí da empresa parceira do autista, que eu possa treinar bastante, né? Que eu possa chegar assim e impactar bastante pessoas, né? Para que entendam das nossas da nossa causa, da nossa luta, né? Porque é um trabalho social também. Então, eu vim aqui exatamente isso, para poder chegar nessas empresas aí que sintam esse chamado, que queiram fazer a mudança, a diferença, que queiram acolher também, saber como acolher o nosso público neurodiverso, né? E podem contar comigo. Então, o meu foco esse ano vai ser nesse trabalho, né, das empresas parceiras do autista. E esse ano também eu tô indo para os últimos semestres da graduação, então eu tenho TCC, então tenho alguns estágios obrigatórios que eu vou fazer, né, em restaurantes e hospital, então eu vou focar nessa área da nutrição para finalizar o meu curso, se Deus quiser, ano que vem eu já sou Nutri, e eu vou trabalhar bem nessa área, né,
que é Entendi. de acolher também o nosso público neurodiverso, né? Porque a gente tem várias comorbidades no TEA em que a gente precisa ter esse atendimento, assim, esse acolhimento diferenciado, né? E a nutrição é uma base no tratamento também, junto com a equipe multi, que vai acolher Entendi. aquela família típica. Então, a nutrição, principalmente na minha área, que a nutrição funcional tem um papel muito importante. Inclusive, eu dei até uma palestra semana passada falando sobre isso, né? Num Esquenta TEARG, que vai ter um seminário, um Tá. simpósio. Pois é, vai ter em março agora, né? Isso. Vai ter em maio o simpósio e o Tá. Esquenta TEARG vai ter agora também outra palestra em março. Tá. E quais são as datas? Como é que faz para assistir, para ir? O TEARG vai ser pela Academia do Autismo, pela Vivamente, Terapias Cognitivas, que é onde eu fiz o meu estágio ano passado, Tá. né? Então, dirigido ali pelo pessoal da Vivamente. Então, é só entrar ali no TEARG, @TEARG, no Instagram. E eu acho que já estão, acho que 5 de março agora já encerra o primeiro lote, né? Tá. Do Por evento que vai ser em simpósio. maio. Em maio, Que isso. data de maio? Olha, tem que confirmar, mas acredito Tá. que é 22 ou 23. Mas eu posso estar falando a data errada aqui, mas depois eu confirmo certinho. Certo. Qual é o público? O público é, assim, público geral, mas Tá. a gente gostaria de sair da nossa bolha, né? Tá. Que gostaria de passar todas as informações para o público geral. Mas geralmente é para profissionais da saúde, da educação, né? Principalmente. E famílias atípicas também. E o tema do simpósio do TEARG esse ano é falar sobre autismo e comorbidades. Entendi. Entende? Então é bem legal, assim, para os profissionais que acolhem mesmo, né? Até Claro. em todas as frentes, né? Na área da saúde, educação, serviço social também. É verdade. Bem-vindo, né? É Para estar verdade. nesse simpósio e conhecer mais, de uma maneira mais aprofundada. Então, vão trazer. O pessoal da Vivamente está trazendo, assim, palestrantes de renome nacional, né? Para o nosso município. Vai ser, então, Isso, multiáreas. multidisciplinar, exatamente. Que bacana. E acho que é uma coisa, assim, que tem tudo para dar certo no nosso Com município. É muito certeza. carente disso. Eu mesmo, para participar de um evento como esse, muitas vezes eu tenho que me deslocar a Porto Alegre, a Curitiba, tenho que ir em Claro. outros, né, E vai ter um evento Floripa. desse porte em E a Rio gente vai Grande. ter em Rio Grande. Que né? bacana. Então, para falar Depois tu me manda para divulgação, por favor. Claro, vou te mandar o arroba ali do pessoal Tá. da Vivamente. Porque é importante falar sobre isso. Quanto mais gente souber, né, do que for, Sim, sim. melhor eles ser atendidos. Porque tu falou uma coisa muito bacana da inclusão e da acessibilidade. Isso. Porque uma coisa que a gente vê, assim, pode ser um exemplo, assim, muito banal. Estacionamento reservado para autistas ou para deficientes. PCD, Gente, tem gente que estaciona ali e não sabe por que tá pintadinho ali, por que tá... Ou não se liga, ou também não dá importância. É importante falar que as pequenas atitudes vão gerando outras, né, Luciane? Então... Esse ano até rolou uma campanha nesse sentido, né? Do pessoal daqui do município, da prefeitura, que lida com essa parte de deficiência, e para falar sobre isso mesmo, que aquela Exatamente. vaga ali é uma vaga que é reservada para pessoas com deficiência Exatamente. e que faz toda a diferença. A gente que vive na prática, porque o autismo também tem direito a usufruir aquela vaga, né? Exatamente. Embora seja o símbolo da cadeira de rodas, que é um símbolo universal, Mas acho que no shopping já é tem uma vaga específica, Tem, né? Já Além é do Prasta. com O símbolo do quebra-cabeça. quebra-cabeça, exatamente. Isso. Mas não tendo aquela vaga, a Claro. gente também pode usufruir essa outra de Entendi. pessoas com deficiência. Tá. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem, não têm esse conhecimento, né? Do impacto, muitas vezes, pro autismo mesmo. Às vezes, eu tô ali com meu filho tá numa crise sensorial, né? Então, eu tô saindo ali do shopping. Barulho, alguma coisa? Shopping, excesso de estímulos, ou alguma coisa que acontece, ou tá com alguma dor e não consegue se comunicar, entendi. né? E aí, eu tô ali com ele, né? E... Poxa, eu tenho que caminhar até o outro lado com ele no carro, ele tendo crise. Então, eu tendo uma vaga próxima à porta, me facilita muito. Até muitas vezes ele pode sair correndo, ele não tem noção de perigo, porque meu filho é nível 3 de suporte. Tá. Então, ter aquela vaga próxima ali nos facilita muito a vida. É uma questão de acessibilidade. Claro. Então, ter essa consciência, né, do quanto faz diferença. E também já recebi represálias das pessoas de estar ali na vaga e as pessoas, não, mas tu não é deficiente física, por que tu tá nessa vaga? Entendi. E as pessoas acharem que é só para deficiente físico, né? Não, aquela vaga também é utilizada para autistas. Perfeito. Então, se não tem uma vaga específica para autista, Não, é utilizada. É aquela vaga também. Entendi. Isso. E é tão importante, assim, ó, respeitar essas vagas reservadas. Se está reservado, algum motivo tem, né?
Não, e é muito importante, porque a gente também tem direito de ir e vir, de Claro. usufruir os espaços. E se Exato. existe essa lei, é para ser cumprida e para ser Exato. respeitada. E a Exatamente. lei, ela é viva. E nós que Exato. fazemos ela ser viva, né? Exatamente, com certeza. Quando nós falamos do bloco de carnaval, nós falamos do abafador de ruídos, né? Isso mesmo, né? Que Que é uma acessibilidade para o autista. Exatamente. Como eu falo bastante sobre esses recursos que a gente pode ter, né, nos espaços. E o abafador de ruídos, ele também pode ser ofertado na tua empresa, por exemplo. Claro. Né? Então, chega uma pessoa no espectro e se tu quiser ofertar um abafador de ruído para ela ficar sensorialmente mais confortável no teu estabelecimento, é uma acessibilidade. Claro. Né? Então, a gente ter esse conhecimento para poder prestar essa acessibilidade, né? Então, precisa primeiro ter o conhecimento. Exatamente. Que é a parte do meu trabalho. E eu que estás fazendo, estás levando esse conhecimento às pessoas. Sim, para elas poderem prestar, de fato, um atendimento inclusivo, né? E que seja de acessibilidade mesmo. Sim, exatamente. Muito importante isso, Luciane, porque a gente sempre fala, né? O conhecimento é que vai direcionar as pessoas. Então, no caso, tem essa entrega desse conhecimento, a gente vê mudanças, ainda que lentas, mas a gente vê mudanças acontecendo. São graduais, mas a gente está ali plantando a sementinha. E é como a gente estava conversando também, se a gente não bater nessa tecla, não falar sobre inclusão e acessibilidade, não falar com a relevância e importância que tem, a gente precisa que as pessoas saibam sobre isso, para a gente também ter uma sociedade menos capacitista, né? Menos preconceituosa, que entenda sobre as neurodiversidades, que saiba acolher nos espaços e saibam as nossas reais demandas, independente da idade. Né? Com certeza. Acho que é sobre isso. É verdade, porque o que a gente vê assim, do transtorno do espectro autista, vocês têm 3 níveis. Sim, né? 3 níveis de suporte. E qual é a diferença entre os níveis 1, o 2 e o 3? Como a gente estava conversando, a gente tem atualmente o nível 1 de suporte, que é o antigo, que era classificado como síndrome de Asperger, que antigamente não era autista, era síndrome de Asperger. Hoje, pelo DSM-5, já teve essa atualização, então não temos mais Asperger, é autista nível 1 de suporte. Então, o nível 1 de suporte, ele é oralizado, ele tem uma deficiência nas habilidades de comunicação, né? Então, ele tem um déficit nessa parte de comunicação social. Então, não entender uma piada, não entender, por exemplo, que o que ele está falando, a expressão facial que ele está passando não está de acordo com o que ele está falando. Entendi. São detalhes, assim, sabe? Ou ele só fala do hiperfoco dele. Né? É uma característica do autista nível 1 de suporte. Então, ele tem essa questão da comunicação social, que é um pouco prejudicada, né? Questões sensoriais também, sensibilidade a sons, muito, né? Ou luzes, ou então precisam de estímulos, né? Que tem os hipersensíveis e hipossensíveis. Então, cada um vai ter um perfil sensorial dentro do espectro autista. E no nível de suporte, a gente também encontra essas questões sensoriais. Então, a de comunicação, questões sensoriais e um comportamento atípico, que a gente chama no TEA, né? Que é buscar um movimento, fazer stints, precisar se autorregular muitas vezes com um comportamento com stints, que a gente chamava, né, de um comportamento estereotipado. Também é bem comum no autismo, o nível 1 de suporte e nos outros também, né? Entendi. Depois a gente tem o nível 2 de suporte, em que aí precisa, sim, de um suporte na área de comunicação, geralmente são oralizados ou não, então é uma pessoa verbal ou não, que vai precisar de um sistema de comunicação alternativa, por exemplo, vai precisar de adaptações. Então, e também precisa de um suporte nas atividades de vida diária, um suporte, mas não, mas assim, pode ser que precise para algumas áreas, para as outras não, né? E o nível 3 de suporte, que é um nível em que sim, precisa de um suporte substancial nessas áreas de atividade de vida diária, né? Nas AVDs, que a gente chama. Tem as questões sensoriais, tem as comorbidades que estão bem associadas no nível 3 de suporte. Todas as outras comorbidades que caminham com o autismo, né? Então, como epilepsia, outras questões também, né? E aí, a gente tem o nível 3 de suporte precisando realmente desse suporte substancial, seja na escola, seja no seu trabalho, para conseguir ele ter mais qualidade de vida e conseguir, né, usufruir, né,
dos espaços, né? Entendi. Então, são adaptações que precisam ser feitas nessas áreas de comunicação. Então, que seja acessível, a acessibilidade comunicacional, né? Que tenha a acessibilidade na área de comunicação alternativa, é muito importante no autista nível 3 de suporte. Então, capacitar as pessoas para que entendam sobre comunicação alternativa para acolher essa demanda. Entender as questões sensoriais também, com um abafador de ruídos ou com um espaço, um refúgio sensorial, algo assim, para buscar essa autorregulação, né? E também gestão de crises mais agressivas em escolas ou em espaços também que tenham esse espaço, né, de conforto sensorial para poder o autista se autorregular, se regular com a família. Né? Então, a gente consegue hoje fazer adaptações entendendo o que é o autismo e quais são as deficiências que englobam o TEA, a gente consegue fazer adaptações no meio, né, para ter essa qualidade de vida, né? Perfeito. Luciane, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Teus contatos? Sim. O meu Instagram é @LucianeDeAlbernaz, tudo junto, tá? Pode me chamar lá no direct. Ali no meu Instagram tem um link na bio que já vai direto pro meu WhatsApp também. Perfeito. Tá? O meu WhatsApp é 53-98449-6409. Então, se quiser me mandar uma mensagem direto no WhatsApp também, eu fico à disposição. E minhas redes sociais seriam o Instagram e o Facebook também, né? Luciane de Albernaz. Joia. Obrigada por vir conversar com a gente mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Adorei a nossa conversa. Obrigada. Gente, obrigada por ter estado comigo até agora. E vamos, que é pra frente que se anda. Um super beijo.